E aí, pessoal, começando mais um podcast aí pra vocês. E aí, meus caros? Bom, e aí, qual é a proposta de hoje? Bom, uma pergunta profundamente filosófica e nós, como bons afegãos médios, tentaremos respondê-la. Por que existe o tudo ao invés do nada? Essa é uma ótima pergunta, né? Uma pergunta muito antiga. Por que existe algo no lugar de não existir nada? Ou por que existe tudo ao invés de não existir nada? Eu queria começar a trabalhar nessa questão utilizando como fonte um livro muito interessante que eu li, que é do físico teórico Lawrence Krauss, que chama-se Um Universo que Veio do Nada. Aí tem um subtítulo, né, que talvez não agrade muitas pessoas, que é Por que há criação sem criador? Bom, Lawrence Krauss, ele deixa bem claro a abordagem que o senso comum tem de algumas palavras em relação à abordagem científica dessas mesmas palavras, né? Sim. Como a gente já comentou em outros podcasts anteriores, quando a gente estava falando do método científico, da palavra teoria, da mesma forma que a palavra teoria ela tem uma abordagem para o senso comum que tem a ver com uma hipótese, com uma suposição, uma ideia, e para ciência, uma teoria científica é a interpretação dos fatos, Lawrence Krauss explica também que a palavra nada, numa abordagem mais contemporânea dentro da ciência, ela também tem um significado completamente diferente do senso comum. Inclusive, o nada não faz muito sentido para a física atual. Quando a gente, por exemplo, trazendo para o senso comum a conversa e se pergunta o que tem entre um móvel e outro, muitas pessoas responderiam que ali não existe nada, né? Uma concepção do senso comum e bem plausível, inclusive, porque está dentro da nossa percepção sensorial. Nada né? está lá, né? Exatamente. Os nossos sentidos eles não são preparados para identificar partículas de matéria. Não enxergamos oxigênio. Nem átomos, né? Mas respiramos ele. Exatamente. Então, não é pelo fato da gente não enxergar que algo não existe. Sim. Então, essa é uma abordagem que Krauss faz muito interessante. Afinal, toda a realidade que compõe o mundo físico que a gente vive, o nosso universo ali afora, ele é composto, digamos, por duas realidades distintas que compõem uma. Quando a gente observa o universo numa escala macroscópica, utilizando telescópios, né? Sim. Que a gente pode observar planetas, buracos negros, quasares, estrelas, nebulosas e tudo mais. Tudo isso é compreendido pela teoria da relatividade geral de Einstein, postulada em 1916. Então, toda a relatividade geral compreende e explica muito bem o universo numa escala macroscópica. No entanto, a gente sabe que o universo não se restringe só naquilo que a gente observa. Sim. Se a gente pega o nosso próprio corpo e pega um microscópio, né, a gente percebe que é constituído por células. E as células, por sua vez, são constituídas por organelas e tudo mais, né? Então a gente consegue aprofundar no coração da matéria. Se a gente quiser ir ainda mais fundo, a gente pode pegar na atualidade, por exemplo, um microscópio eletrônico, observar até mesmo átomos. O espaço, uma curiosidade que me veio. No micro, realmente, é lotado de coisas. Sim. E no macro? Tem um espaço, é um espaço mesmo? Tem nada, né? Não. Para o senso comum, né? O senso comum diria que o espaço ele é muito mais vazio do que qualquer outra coisa, né? O espaço de uma estrela e outra, né? O espaço entre um planeta e outro. Então, até mesmo a distância entre galáxias, né? Entre uma e outra, entre aglomerados de galáxias, né? Porque a gente está em um aglomerado de galáxia, mas tem outros que também estão bem distantes, ou seja... Aglomerado de galáxias. De galáxias, cara. O que é uma coisa já ridícula, né? Porque a distância entre uma galáxia e a outra é muito grande. São galáxias de distância. Às vezes milhões de anos-luz de distância, né? Dá pra se dizer que cabe umas 5 galáxias, que é um aglomerado de muita coisa, gente. Exatamente. Então, quando a gente olha pro espaço, a gente percebe essa distância entre as coisas
E aparentemente a gente poderia concluir que é vazio, né? O espaço Sim. é muito mais vazio que qualquer outra coisa. No entanto, na atualidade a gente sabe que não é bem assim. Então, como eu dizia, se a gente pega um microscópio, até mesmo um microscópio eletrônico, que a gente observa átomos, né? A gente percebe que a nossa visão não vai só para os confins do universo, mas também na parte mais íntima da matéria, né? No coração dela. Então, quando a gente consegue identificar que todas as matérias que a gente observa é constituído por partículas de matéria e átomos, que no espaço contém muita radiação e tudo mais, não é mais a relatividade geral de Einstein que é capaz de compreender esse outro universo, essa outra realidade que compõe a nossa. Para explicar esse universo microscópico da matéria, são as leis da mecânica quântica que compreendem o universo microscópico. Então, na verdade, quando a gente observa o espaço entre um móvel e outro, é muito errôneo a gente concluir que ali não existe nada. Muito pelo contrário, né? Neste exato momento, nós estamos sendo atravessados, por exemplo, por bilhões de neutrinos que vêm do coração do Sol, atravessam o nosso planeta, mal interagem com a matéria, mas é uma realidade que passa diante de nós e a gente apenas não percebe. Não nota. Exatamente. Os nossos sentidos. Exatamente. Os nossos sentidos não são capazes de identificar isso. Sim. E não necessariamente não existe. Então, não é porque nós não vemos que não existe, né? Exatamente. É que nesse caso nós não vemos, não sentimos, né? Sim. Não tem cheiro, não tem som. E essa é a questão. Quem disse que tudo que existe precisa ter cheiro, som e ser visível? Tem aquilo que a gente não vê, né? Os olhos de uma coruja veem coisas que os nossos não veem. Sim. O de um inseto vê muito mais, enxerga além da luz, né? Nosso olho é um radar à luz, o do inseto não. Então, não é porque nós não vemos e não sentimos que não está lá. Ah, sim, os sentidos da natureza mudam bastante, né? Os animais, os seres que vivem embaixo d'água têm outras percepções sensoriais que nós não temos, né? Sim. O cachorro, por exemplo, ele escuta, tem uma audição muito mais apurada do que a nossa. E essa é até perceptível. Você vê que o cachorro realmente está ouvindo alguém chegando e faz tipo 10 minutos que ele está ouvindo alguém chegando. Aí você olha e fala, pô, onde é que você tava há 10 minutos atrás? Ah, tava na metade do caminho. Não na metade do caminho, mas realmente ele percebeu quando a pessoa tá virando a esquina. Exatamente. Tá bem distante, mas ele ouviu o som característico. A audição, o olfato, né? Sim. Tudo em conjunto dá uma... E é uma coisa que nós não temos. Exatamente. Bom, então, como a gente sabe agora que existem essas duas realidades, né? Aliás, eu até espero que já saibam disso antes de eu falar aqui. Mas é bom para informar que essa questão de por que existe algo no lugar de não existir nada, ou por que existe tudo no lugar de não existir nada, é uma pergunta que na atualidade ela não faz tanto sentido, ela deve ser reformulada. Porque na verdade, a partir da perspectiva de Lawrence Krauss, que é algo científico, né? Eu falo perspectiva como se fosse uma ideia, mas não é. Usa-se do cara, não é isso? Não é dele, é algo científico. Constatação. Então ele propõe exatamente isso. O nada, ele não existe. O nada, ele é instável. Isso é melhor compreendido quando a gente busca, dentro da mecânica quântica, algo chamado flutuações quânticas do vácuo. Qual é um exemplo muito útil que ele dá no livro que a gente pode compreender melhor o que ele quer dizer? Ora, quando a gente pega o nosso universo, iniciando esta observação em uma escala macroscópica, a gente consegue constatar que no universo afora existem bilhões de galáxias, bilhões de planetas, exoplanetas, quasares, nebulosas e tudo mais. Vamos pegar tudo isso que a gente conhece, que a gente pode observar e retirar do cenário que compõe o universo. A gente retira todos os corpos numa escala macroscópica. Muito bem, agora no universo existe algo? Ou não existe nada? Existe. Existem as partículas de matéria e radiação, elas ainda fazem parte do universo. É uma realidade tão real quanto aqueles corpos macroscópicos que a gente retirou. Tendo em vista que não existem mais, dentro da nossa analogia, os planetas, as estrelas, os buracos negros, nebulosas, galáxias, e ainda assim existem partículas de matéria e radiação,
Vamos um pouco mais fundo. Agora a gente retira, além desses corpos numa escala astronômica, todas as grande, partículas de matéria e radiação a gente também retira. Ora, ainda assim resta uma coisa essencial que compõe todo o cenário do nosso universo, que é o espaço-tempo em expansão. E a gente pode concluir que quanto menos matéria no nosso universo, mais rápido o tecido espaço-tempo se expande, certo? Então, a própria energia de expansão do nosso universo, através de uma certa energia cinética, ele gera algum tipo de energia que nós humanos conhecemos como partículas de matéria e radiação, que é explicado pelas flutuações quânticas do vácuo. Ou seja, ainda assim, a própria expansão do espaço, ele gera matéria e energia. é alguma coisa, né? É alguma coisa. Ao invés de Por nada. isso que ele diz que o nada quase não se suporta. O nada é instável. A própria expansão do espaço gera matéria. Então, por que existe algo no lugar de não existir nada? O nada não existe, né? Então a gente tem que reformular a questão. O nada não existe. É um parâmetro de comparação puramente imaginário, né? Sim. O nada só existe na ideia. E mesmo na ideia, se você pensou no nada, ele já é alguma coisa. Então, é só a ideia existe. Exatamente. A gente tem aí uma ideia do nada mais absoluto que exista. Eu acredito que você saiba. Pelo que eu me lembre, é o núcleo, é a distância entre o núcleo de um átomo e os elétrons que o circundam. Exatamente. É isso? Pra gente entender é que um átomo, ele mal pode ser visto por um microscópio eletrônico de forma nítida. Mas pra gente entender esse espaço, entrando no coração da matéria e considerando que a gente faz parte desse tamanho atômico, é como se o núcleo do átomo fosse o meio de campo de um campo de futebol, aquela bolinha onde os jogadores colocam a bola para iniciar a partida, né? Ali seria o núcleo do átomo, e os elétrons, eles estariam na última cadeira da arquibancada. É o maior Né? espaço vazio Esse que existe. A dimensão, se a gente pudesse trazer uma analogia para o mundo real, seria essa distância, do núcleo de um átomo até os elétrons que o circundam, que seria a mesma coisa que o meio campo de um campo de futebol, né, até a última fileira da arquibancada. Isso é maluco, né, de pensar. Mas esse é o único nada absoluto que a gente conhece. Ou seja, se tá dentro Todo o de um resto átomo... é preenchido, né? Não, se tá dentro de um átomo esse vazio, significa que nós somos compostos de vazio, né? Muito interessante, muito interessante. Inclusive, um experimento foi feito em relação a isso. Quando a gente ouve falar sobre o átomo, a gente tem que entender que o atomismo ele parte de uma ideia filosófica. Leucipo e Demócrito, inclusive, foram os primeiros a pensarem no fato de que pudesse existir a parte última da matéria. Naquele tempo, a gente está falando em meados de 620 a.C., nessa época. Meados é genial, né? Ainda... Porque quando alguém começa com meados, vem tipo meados de muito 1960, longe, né? 1980. Agora não, de 620 antes de Cristo. Por volta de 600 a.C., Leucipo e Demócrito deduziram que talvez existisse a parte última da matéria, que eles chamaram de átomo. Átomo significa indivisível, né? Para eles, os átomos eles eram movidos por uma força mecânica da natureza, e o movimento dos átomos iriam determinar qual seria aquele elemento. Por exemplo, se os átomos se movimentam por esta força mecânica da natureza de forma muito agitada, este átomo comporá água, por exemplo. Se eles se movem de forma muito lenta e interagem entre si, eles podem formar um metal, por exemplo, e assim por diante. Só que a gente deve saber que nessa época, claramente, não existia um método científico. Não havia meios para observar, nem para testar a veracidade, era uma ideia. E tudo isso foi se desenvolvendo, a ideia e tal, e ela só foi tomar caráter científico, a ideia da existência do átomo, em 1808 com John Dalton. Então ele fez algum tipo de experimento tal, mas não foi o suficiente também para determinar exatamente como era o átomo. No entanto, é de caráter científico porque houve teste. E aí começa a se desenvolver, veio Rutherford, Niels Bohr e assim por diante. O átomo, você falou do espaço, né, vazio. Sim. Do átomo, tem um grande espaço.
Um experimento muito interessante que foi feito, inclusive, foi quando eles pegaram uma lâmina de ouro e colocaram do outro lado um elemento que ele emitia partículas alfa, né? Partículas que iam ser atiradas nessa lâmina de ouro. Pensou-se na época que a lâmina de ouro era um elemento muito denso, né? Muito denso e impenetrável. Sim. Por isso que utilizaram ela. Atrás da lâmina de ouro, um anteparo de sulfeto de zinco, né? Para saber aonde que bateram as partículas caso elas atravessassem essa lâmina de ouro. Muito bem, o resultado do experimento foi o seguinte: muitas dessas partículas alfa que foram emitidas pelo elemento atirados em direção à lâmina de ouro, a maioria deles atravessaram essa lâmina de ouro. Alguns deles foram desviados do seu percurso retilíneo e bateram em lugares aleatórios do anteparo de sulfeto de zinco. Sim. E uma minoria dessas partículas bateram, ricochetearam e voltaram para trás. O que pôde-se concluir que, na verdade, os átomos eles têm um grande espaço vazio entre eles. Aí que constatou-se que os elétrons eles estão bem distantes do núcleo dos átomos. Aquela minoria que bateu e voltou colidiu com o núcleo do átomo de ouro e voltou. A maioria que passaram por esse espaço vazio entre o núcleo e os elétrons, e aqueles que foram desviados passaram próximo ao núcleo, mas foram desviados do curso retilíneo, né? Então, esse experimento foi feito, inclusive, e realmente é isso mesmo que você falou. Tem um grande espaço, né, entre o núcleo de um átomo e os elétrons que o circundam. Claro que a gente está falando de uma escala muito pequena. Mas é impressionante. Mas realmente tem um espaço aí entre o núcleo e os elétrons. Nós acreditamos que o espaço vazio está no macro, mas ele está no micro, né? Puta, que conclusão, exatamente. A gente olha e fala, nossa, olha a distância daquela estrela, mas tem bilhões de coisas entre a estrela e a gente. Mas aonde não tem mesmo, aonde tem um vácuo muito grande, é na ponta do seu dedo, é na sua parede. Exatamente. É aí que está o grande espaço vazio. Inclusive, uma informação muito legal, para quem não sabe, aquilo que a gente conhece como toque nada mais é do que uma repulsão eletromagnética, né? Quando a gente tenta encostar um dedo no outro, por que um dedo não gruda no outro? Por que a matéria não aglutina ali? Porque é uma repulsão eletromagnética. O que acontece? Os elétrons que compõem os átomos do seu dedo da mão direita, eles impedem que os átomos da mão esquerda encostem um núcleo no outro. Então é meio que eles se repelem. Uma repulsão. Uma repulsão eletromagnética. E na prática eles não se encostam, né? Não se encostam, exatamente. Ou seja, quando você encosta em alguma coisa, o que você sente... Quando você encosta o dedo em alguma coisa, o que você sente é o seu dedo e ele não encostou de verdade naquilo. Exatamente. Essa é a conclusão. Bom, então, retomando o assunto, eu espero que fique algo linear, que dê pra entender, mas... A grande resposta para essa pergunta do porquê existe o tudo ao invés de existir nada é que nada não existe. Exatamente. Então... só tem como existir tudo. E uma coisa muito interessante, que é uma das propostas do livro também, é que, bom, através do subtítulo que ele coloca lá, por que existe criação sem criador? Claro que aí é uma perspectiva do autor, sim, né? Não é nada científico, mesmo porque não é de interesse da ciência estudar coisas metafísicas, sobrenatural, é um outro campo de conhecimento humano. Exatamente, isso vai ficar para a filosofia e para a teologia, sim, não para a ciência. Então, quando ele introduz este subtítulo, é uma perspectiva dele. E ele propõe o seguinte: se algo pode vir do nada, simplesmente porque o nada não existe, porque o nada é instável, então é completamente plausível pensar na ideia de que o universo possa ter surgido a partir das flutuações quânticas do vácuo, por exemplo. Sim. Né? Tanto que muitos astrofísicos na atualidade trabalham com a ideia do multiverso, considerando que tudo isso que a gente conhece aqui no nosso universo está boiando num mar infinito de matéria escura, né?
que... Por sua vez pode ser outra coisa, ou só uma divisão. É como se a matéria escura ela fosse a piscina, e em cima dessa piscina você colocasse um plástico imenso. Uma lona? Por cima desse plástico você colocasse algumas... E esse é o nosso universo. Vários né? objetos. Exatamente. O espaço-tempo, para alguns astrofísicos, é o que separam a matéria escura da matéria bariônica que a gente conhece. Quando você falou, eu imaginei uma piscina com a lona em cima e alguém colocando alguma substância meio densa, até tipo óleo. Bastante óleo, imaginei óleo de carro, assim. E aí alguém mexe na lona, a piscina mexe e começa a espalhar na lona isso daí. E esse óleo é o nosso universo. Caramba, interessante. E é meio infinito, né? E não dá nem pra imaginar o que é essa piscina, né? Exatamente. Se a gente tá no óleo, e a gente não tá só no óleo, como a gente tá muito dentro desse óleo, muito dentro de alguma coisa, a gente é tão pequeno nisso, que é até difícil imaginar o que é a piscina. Se é que tem piscina, né? E aí vem tudo aquilo, aí é tudo... Exatamente. Inclusive, talvez tenha soado um pouco complexo essa parte que eu falei da matéria escura. A gente pode abordar um tema mais amplo sobre isso num outro podcast. Boa! Né? Mas aqui, então, só para concluir a ideia, por que existe algo no lugar de não existir nada? Na atualidade, isso não é uma conclusão do autor, é uma conclusão científica baseada em teste, verificação, observação, está dentro do método. A resposta vem das flutuações quânticas do vácuo, né? E também que a nossa realidade ela é constituída por duas realidades distintas. Uma é o universo macroscópico, compreendida pela relatividade geral, e a outra compreendida pela mecânica quântica, que é o universo microscópico. Essas duas realidades unificadas compõem a nossa, né? Então, entre um móvel e outro, está recheado de partículas de matéria, né? Ali, se você responder que não existe nada, tudo bem, é compreensível porque está dentro das suas percepções sensoriais, mas saiba que ali existe um universo quântico que a gente não observa, mas que é tão real quanto aquilo que a gente pode observar, né? Então, por que existe algo no lugar de não existir nada? É simplesmente porque o nada não existe. Então, a pergunta na atualidade ela já está um pouco ultrapassada. Não filosoficamente, mas... Não filosoficamente. Mas... Dentro da física, né? Dentro da física já está ultrapassada. Então é isso, meus caros. Foi uma explicação impressionante. É incrível imaginar tudo isso. Eu aqui pensando... Nossa, cria tantas reflexões e... tão... Dá amplo, pra trazer né? várias analogias, né? Dá pra trazer muitas analogias. É impressionante. O nível que chegou o nosso conhecimento também sobre essas áreas em geral, né? Como a gente já sabe, isso é incrível, é incrível. Isso porque a ciência é bebê, né? 500 anos de ciência. De ciência mesmo, uns 500 anos. Antes disso, o pessoal não sabia muito bem o que era ciência, era tudo um tanto misturado os conhecimentos. Mas de ciência em si, um método, uns 500 anos. Impressionante. Bom, então é isso. Agradeço pela questão, pela indagação. Muito relevante, acredito que não só para mim, mas para muitas pessoas. E eu pelo menos espero que assim tenha sido, né? Que vocês busquem mais informações em relação a isso. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar o seu like. E lembrando que a gente está disponível em mais duas plataformas, que é o SoundCloud e o Spotify. Cara, obrigado. Obrigado eu. É isso aí, um abraço pessoal e até a próxima. Falou, meus caras.